quero mostrar para vocês esse livro que muita gente deve ver quando vai pesquisar sobre livros sobre Jim Morrison, e inclusive biografias. Está lá no meio esse livro. E, poxa, do que se trata? É um livro estrangeiro, já traduzido para o Brasil. E assim, Rimbaud e Jim Morrison. Claro, precisaria saber e conhecer quem foi Rimbaud, né? Poeta francês, do simbolismo francês, do final do século XIX. E era um poeta completamente novo, muito jovem, e ele era um verdadeiro andarilho, né? Um subversivo da poesia. E falava muito de liberdade, e isso tudo comungava com toda a proposta do Jim Morrison. Mas como é que foi, como é que chegou a ser escrito esse livro e quem é o autor? Wallace Fowler foi um professor da Universidade Norte-Americana, ele dava aula de literatura francesa, olha só, isso no final dos anos 60, na mesma época do Jim, né? E aí o Jim, que já era muito fã de Rimbaud, era um dos seus poetas favoritos, poetas de cabeceira, e também que acompanhava nas suas turnês, sentia necessidade de entender melhor. E aí ele conheceu, ele soube que existia esse professor, e esse professor era o único tradutor do francês para o inglês. Conclusão, Jim mandou um bilhetinho para o professor, chegou ao conhecimento dele, ele leu, não sabia de quem se tratava, e ali o Jim dizia, sou cantor de rock, agradecendo, obrigado pelo senhor ter traduzido Rimbaud, porque eu não entendo muito francês. E aí, gente, passou batido, até que o professor, numa dessas aulas, contou para os alunos sobre esse episódio do bilhetinho, e os alunos, professor, Jim Morrison, o senhor não sabe quem é Jim Morrison? E aí o professor começou a ficar instigado para saber quem era esse cara, e foi ler os poemas do Jim Morrison. E ao ler, ele se deparou com algumas afinidades, dadas as devidas proporções temporais, né? Porque o Rimbaud, poeta do século XIX, enquanto que o Jim é contemporâneo da década de 60, 70, aliás, final dos anos 60, para melhor dizer. E aí o professor Fowler foi ler o poema do Jim e viu ali afinidades entre os dois poetas. E, intrigado, foi pesquisar e tal. E acabou escrevendo esse livro. É uma publicação de 92 ou 93, não me lembro. Vou registrar aqui por escrito. E o que acontece? Esse livro ganhou uma grande repercussão mundial, inclusive porque o professor ficou dando palestras assim por um longo tempo sobre Rimbaud. Ele era um especialista de Rimbaud. Só que nas palestras que ele dava, depois que ele lançou esse livro, os alunos só queriam saber do Jim Morrison. Então ele falava do Jim, falava do Rimbaud, mas assim, muito mais do Jim Morrison, porque os jovens queriam saber quem era aquele cara. Fale melhor do Jim Morrison. E é isso, gente. Vale aí a dica, a sugestão para vocês conhecerem melhor esse lado poeta do Jim, e que tinha muitas das características de Rimbaud.